Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IH Talks, o podcast do Intermares Hall. Eu sou Camila Pérez e vamos ao convidado especial de hoje. Mas antes, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Ele é ator, poeta, cantor, compositor e apresentador. Você talvez o conheça como o carismático Júnior Palmito, o repentista de pandeiro das novelas Mar do Sertão e o Rancho Fundo da TV Globo. Mas Luquete vai muito além da TV. Ele brilha no teatro, no cinema e na música. Com uma trajetória que une arte, cultura popular e muita criatividade, Luquete é um verdadeiro multiartista que representa com orgulho a riqueza do Nordeste brasileiro. Luquete, que alegria ter você aqui com a gente. Olá! Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Queria começar quando o Luquete ainda era Lucas. Lucas, tá. Família, a gente vê que você é uma pessoa muito próxima, né? Da sua família, sua mãe, seu irmão, sempre estão ali no seu dia a dia. Conta um pouquinho como é a tua família. Minha família, sou filho de Natália Queiroga, Natália Maria Seixas de Queiroga e de Luiz Augusto Vieira de Melo, mais conhecido como Ferro Elétrico, porque é agoniado e ansioso. Tens a quem puxar? Eu tenho. E tem Pedrinho, que é meu irmão, Pedro Henrique. Pedrinho é mais novo. Pedro tem 24 anos. Pronto. Meu irmão, Pedrinho. E Lucas tem quantos? Eu tenho 34, são 10 anos e meio de diferença. E é isso, minha família é isso. Mas eu moro com minha mãe, meu irmão, no Bessa, desde quando o Bessa era um lugar esquisito e que a gente era doido de morar ali. Do lado do mangue, com os bichos. Lá em casa tinha 2 guaiamum, Alexandre e Fernando. E é isso, eu vivia ali, no mangue, na praia, no final entre Bessa e Intermares, na rua, tendo infância de verdade. De verdade. E a engenharia ambiental entrou aonde? Tem a ver com essa relação aí de praia, de mangue e tal? Tem Como também. é que foi isso? Tem também. A engenharia, ela vem muito na imposição, né? A gente é ali no terceiro ano, tem que escolher um curso, um caminho, passar no vestibular, que eu ainda peguei esse tempo. Sim. E aí eu fui em cima de algo que eu entendia mais, eu gostava de matemática. E aí eu fui para engenharia ambiental, o curso do futuro. Tu vai ficar rico, tem que fazer isso aí e tal. Tudo mentira. Mas terminou, concluiu o curso? Terminei engenharia ambiental, abri empresa. Ah, de chegou a consultoria. atuar na área. Atuei. Rodei a Paraíba com essa empresa, era uma empresa chamada Ecoconsult. Existe ainda, está com meus antigos sócios, meus amigos. E também quase me formei em engenharia de segurança. Olha. Ainda trabalhei com isso um tempo. Na engenharia eu me formei com 11 pessoas. Só eu mesmo que trabalhava com engenharia. Todo mundo Migrou de área. migrou e depois eu migrei também. E quando foi essa virada de chave, de deixar de ser engenheiro e deixar a arte ocupar aí esse... Eu vivi a vida tentando me entender, assim. Já conseguiu, não? Consegui algumas coisas. Isso foi uma grande vitória, de verdade. Buscando o que fazer, buscando algo que realmente eu gostasse, sabe? Aproveitando qualquer oportunidade que vinha. Então eu vendia ingresso de festa, eu era comissário. Mas aí eu vendia 15 ingressos para ganhar um, aí vendia, entrava e curtia a festa e gastava o dinheiro. Era meio sem futuro também. Mas aí fiz um monte de coisa, tentando me encontrar mesmo. Vendia roupa, fui produtor, fui cerimonialista. Isso tudo depois da engenharia?
Depois da... Durante o curso, em paralelo. antes... Já foi... foi, durante. Para me sustentar, aí eu fazia cerimonial, fazia... já fui boneco da Alpargatas. Eu era o cara do cerimonial que dizia, bom dia, você fica... Vem, pode sentar aqui e tal, pai e tal, não sei o quê. Depois a chefe dizia, vá trocar de roupa. Aí eu ia, botava o boneco da Alpargata e voltava. Levava um enxute na canela dos pirrais e depois voltava, trocava de roupa pra... Tchau, muito obrigado por ter vindo e tal, não sei o quê. Já fazia seus personagens. Era. E aí eu fiz um monte de coisa, velho, tentando me achar mesmo, sabe? E eu sofri muito com isso, assim. Chorei muito no quarto sozinho. Porque você olha ao redor, seus amigos e amigas muito certos do que queriam, sabe? Tipo, eu tenho um amigo meu que é surfista profissional desde pequeno, o outro joga vôlei desde pequeno, roda o mundo, vive até hoje disso. Outro amigo, eu vou ser juiz e hoje sabe? Todo mundo muito certo do que queria e eu me sentia um zero à esquerda. Mas eu fazia teatro na igreja católica, nos movimentos da igreja. E aí fazia isso com muito amor, sabe? Me entregava bastante. Me destacava exatamente por causa disso. O Luquete gosta mesmo tal, e promovia mesmo as paradas. Cheguei a fazer 15 peças num ano. Nossa. Dentro da igreja, atuando, dirigindo, fazendo o que precisava fazer, no instinto, né? E aí, isso aí foi preenchendo meu coração, me divertia, me deixava feliz, fazia sentido, me aproximava de Deus também. E aí eu fui fazer um curso em 2018, na FUNESC, no estado, no Espaço Cultural. E minha mãe que sempre me apoiou em tudo, assim, minha parceirona. Mas Lucas, você vai fazer um curso de teatro, não perca tempo. Eu tinha 28 anos, falei, não, vou fazer. E aí, com 2 semanas, o meu sócio na engenharia fez, e aí, bicho, como é que tá o curso? Fiz, irmão, eu vou viver dessa parada. Me encontrei. Aí ele fez, eu sabia, vai com Deus. Nossa. Então foi um ponto marcante também isso pra mim, esse meu amigo, sabe? Sim. Porque ele estava independente das burocracias de uma empresa, do que eu poderia fazer, estava colaborando com a empresa, ele fez, bicho, vá, velho. Aqui é meu caminho, aí é o seu, vá com Deus, é isso aí. Então a engenharia, o meu encontro com a arte, hoje eu sou artista, por vocação mesmo, é o que pulsa no meu coração, ele veio muito pela minha inquietude, escutando meu coração, me sentindo agoniado por não me encontrar. E é triste isso, velho. Você sofre. Eu ia perguntar, você acha que essa dificuldade de se entender artista, você acha que tem relação com o fato das pessoas não encararem a arte como um ofício, como uma profissão, assim, séria, que geralmente a gente, enfim, conversa com muitos artistas e muitos têm justamente essa questão de, não, eu procurei fazer algo que pudesse me sustentar, me dar uma segurança financeira, uma estabilidade, para poder, como se a arte fosse sempre algo secundário, algo que não considerado de maneira geral, socialmente, como uma profissão. Você acha que isso interfere nessa coisa de se entender artista, ou faz parte da arte essa complexidade aí? Rapaz, eu acho que interfere, porque eu poderia ter buscado isso na infância, por incentivo de alguém, da escola também e tal. Inclusive na escola eu era um gaiato, mas eu era super tímido. Tenho isso em mim ainda. Então, eu era doido para tocar violão, eu não tocava, eu tinha vergonha de tocar violão, mas eu era louco para tocar violão. Eu fui pegar no violão para aprender com 18 anos. Mas se eu tivesse trabalhado isso desde antes, né? O teatro também, eu acho então que esse incentivo, exatamente de colocar a arte como uma coisa secundária, como um hobby e tudo mais, tem duas coisas aí, exatamente, essa
evidência de dizer, peraí, a arte é uma parada que muda a sociedade, colabora muito com a sociedade em vários aspectos e, ao mesmo tempo, a galera que faz outra coisa para conseguir grana, para poder fazer a arte, é porque a arte não sustenta Sim. financeiramente. Galera que faz teatro, por exemplo, aqui em João Pessoa, era faz por puro amor, velho. Sim. Então, quando eu fui fazer meu curso de teatro, eu não fui a Globo, né? Eu fui porque aquilo tinha uma magia. Sentido. Tinha uma busca de autoentendimento também que o teatro me deu e que me fez me afirmar também. Que a partir do teatro, do curso de teatro, com um mês eu estava nos exercícios de teatro, eu soltava poesias minhas. Era aí que eu ia chegar. Pra sentir, sabe? Já tinha poesia nesse momento? O teatro veio primeiro? Como é que... O teatro chegou, eu tinha 12 anos, fazendo... Minha primeira peça, eu era o quadro da família. Eu era o avô, que já tinha morrido. Ele não falava nada, ele só observava a família no cacete e... Era só isso. Eu fui a estrela, assim, sabe, da peça. A galera ficou presa no quadro do avô. E no final eu tinha que dar um sermão sobre família e tudo mais. Eu tinha que ler um texto de 4 páginas, mas eu não consegui ler uma frase, assim, me tremendo, com vergonha, nervoso e tal. Aí a galera começou a rir, um negócio que tava no ápice, assim, depois da peça, a galera começou a rir, aí eu atuei de verdade ali agora, porque eu não tô conseguindo, minha família e tal. Aí entrei nesse lugar, o apresentador pegou e leu. E com 24 anos, dentro do EJC, Encontro de Jovens, eu estive nesse lugar novamente, sabe? A gente fez uma peça que era Escolinha do Professor Raimundo, e eu fazia o Professor Raimundo. Rolando Lero, um negócio bem assim. Aí no final tinha que dar trocar essa ideia e tal. Eu fiz, ei galera, eu não pedi nada aqui, mas deixa eu fazer. Tava na mão de outra pessoa, né? Eu passei por isso e tal, eu queria vencer, eu queria vencer essa parada. Aí na hora, tremendo todinho, velho. Há 10 anos atrás, né? Me tremendo todinho. Eu falei, galera, é o seguinte, eu tô me tremendo, tô nervoso, mas não é pra vocês ficarem ligados nisso aqui não. Preste atenção no que eu vou falar. Aí venci isso aqui, consegui passar a mensagem, sabe? E a galera acolheu isso e tal, foi um momento bem marcante. É muito doido o lance da igreja, porque a igreja insere arte. Sim. E a galera tá ali, aí, não, mas eu não sou ator, eu não sou isso. Ei, é pra Deus. Aí essa justificativa faz a galera aí. E aí tá o poder do teatro, de você se expor ao ridículo, de você entender um pouco mais sobre você, da autossegurança, da confiança em si. Peraí, eu consigo, eu vou lá, eu falo, sabe? O teatro tem essa beleza aí, que foi a primeira coisa, assim, ó, quando eu comecei mesmo a fazer o curso. Trabalhou em cima disso. Então tinha poesia guardada, mas que eu olhava para Gessie Quirino, que é... referência. Pra mim é um diamante aquele cara, um grande artista, muita referência pra mim, muita mesmo, em vários aspectos. E eu pegava minha poesia aqui e olhava pra dele, não, oxe, tu é doido, é? Então eu não jogava pra frente, guardava. E o teatro, nos exercícios de teatro, vamos aqui, andar na diagonal, olhando pra todo mundo, tal, batendo um texto, o que você quiser, uma música, tal, qualquer coisa. Falei, pô, vou usar minhas poesias. Aí começou. Joguei a poesia. No final, a galera, ei, velho, que texto massa, de quem é isso, tal. Aí eu um bicho aí. Ei, não, isso é teu, tu ficou encabulado, isso é teu, tá, assim, caramba, velho, que massa, pô. E que texto era esse, tu lembra? Eu lembro. Das primeiras poesias, qual que você, mais antiga, assim, que você lembra? Eu não sei, eu não lembro o texto, eu lembro o que era. Era um texto que falava na época, lembra daquela greve dos caminhoneiros e tal? Era um texto sério. E eu tinha, na verdade, naquele tempo eu estava com 3 textos.
Um que eu tinha feito para minha tia, que ela é nutricionista, e quando eu ia para casa dela, ela botava 80 frutas numa vitamina e queria que eu tomasse. Aí eu escrevi sobre isso, sabe? É bem legal essa poesia. Aí, Lembra, não? lembro não. Eu sei que o nome é Estojo de Menina. Que eu dizia que ela abria esse estojo e colocava amor na vitamina e tal, não sei o que. E no final eu peço perdão a ela porque eu não entendi esse gesto de carinho. Sim. E quando ela estava fazendo 70 anos e eu escrevi para ela, naquele momento eu enxergava isso e tal. Ela ficou feliz pra caramba. Aí tinha outra poesia que era a poesia sobre a Copa do Mundo de 2018. 18, exatamente. Eu fiz a escalação da seleção, 4 minutos de vídeo, de rima. Era uma prosa matuta, bem na referência de GC Quirino. E essa poesia... Aí me levou pra TV, me levou pra... A galera começou a me chamar de poeta. Foi a primeira poesia que... Foi. E aquela outra poesia que eu usei no teatro, foi uma poesia que eu fiz que me levou pra Malhação. Fiz uma participação em Malhação. Também em 2018, não foi? Então, 2018 foi esse o ano. Em abril eu entrei no curso, triste. Caramba, velho, é o último tiro que eu vou dar aqui. Eu ia morar na Austrália, eu nunca juntei dinheiro, eu tava juntando dinheirinho. Tinha juntado 4 mil reais, eu falei, meu irmão, vou morar na Austrália. Pelo menos lá eu aprendo a virar gente e aprendo uma língua e volto. Pelo menos falando inglês, e quem fala inglês é chique, o povo respeita mais. Aí eu tava com essa intenção, mas aí o curso mudou. Peguei esse dinheiro, dei pra minha mãe pra ela reformar lá um espaço que ela tem e fui seguir no teatro. Aí essa poesia da Copa do Mundo, ela me deu essa visibilidade, eu comecei a abrir eventos. Vem aqui, escreva sobre nutrição infantil no HU e tal, lá vai. Eu escrevo, mas por dentro eu tava... Eita caramba, e agora? Como é esse processo de escrever? Pra mim é sempre um parto. É? Eu sempre duvido de mim. Ainda hoje? Ainda hoje. É mesmo? Eu faço, caramba, doido, eita pau, será mesmo? Aí eu vou, faço e gosto. Sempre é saindo das entranhas mesmo. Sim. Sempre eu tenho isso sempre. Aí e é uma coisa que sai rápido? Às vezes sim. Um dia desse eu comprei um colchão com poesia. Foi uma parada massa isso aí. Acho que eu vi esse vídeo, você postou esse vídeo, né? Foi. Eu vi. Eu fui lá comprar um colchão, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz. Caramba, velho, a galera ganha tudo num arroba aqui. Vou tentar vender minha poesia aqui. Fiz, olha, você faz permuta. Eu, como assim? Eu abri meu Instagram assim, eu sou um artista, eu faço música, poesia, teatro e tal. Aí ele viu os personagens da novela e fez, eu lembro de você. Aí já chamou a esposa dele, mas e aí, o que é que você pensa? Eu pensei em fazer uma poesia. Ele, tá bom, quer que colchão? Eu, opa, tinha um de 3.500 conto assim e um de 4.000. Eu fiz, pode ser esse mesmo aqui e tal. Aí ele fez, bota o outro pra ele. Aí mandou pra minha casa, em meia hora eu já tava lá em casa. Eu fiquei, puta merda. Agora tem que sair. Agora eu tenho que escrever esse negócio. Aí eu fiquei vários dias assim, tentando e nada. Aí eu tinha que gravar no outro dia. Aí de 11 horas da noite eu... Peraí. Aí saiu. Aí, esse eu lembro. Vai. O colchão já foi um chão. Aí começou a doer, né? Virou palha, pena, algodão. Um colchão pra teu escuro. Um colchãozinho é ouro. Porque te dá descanso. É o colchão que te deixa mansa. Foi no colchão que você deixou uma mancha. Foi no colchão que tu pensou, que tu rezou, que tu amou. Um colchão é uma cama. O colchão também é berço. E o bichinho que nem reclama e da tua vida sabe um terço. Ainda mais dentro do seu quarto, todo santo dia. O colchão fez até parte do teu filho e da tua filha. O colchão, uma companhia para você sonhar de noite e também sonhar de dia. E eu ali sofrendo, mas tipo, no final eu gosto, pô. Eu faço, caramba, ficou massa. Amarrou. Eu gosto de pontificar, assim, ter essa frase final. E eu associo isso à matemática. A poesia com a matemática. A matemática tá em tudo, né, na verdade. Tá em tudo.
Mas esse lance de você vir e Das pá, estrofes. pontificar, resolver, sabe? Sim. Eu Tá. coloco muito a matemática com a O poesia. raciocínio é parecido. Eu gosto desse destrinchar, sabe? Ô, Luquete, e como é? Porque assim, eu, enfim, como espectadora, imagino que uma coisa é você criar uma poesia de algo que te inspirou ali naquele momento, tá? Outra coisa é alguém dizer assim, faz uma poesia sobre isso? Como é que é isso, assim? É doloroso. Mas aí era isso, eu tava num tempo que em 2018, meu irmão, que vier, eu digo, Eu quero, faço. faço, vou. Por dentro, Qual foi o maior todo desafio? O cagado. maior desafio, assim, que tu disse, faço e disse, meu Deus, pra que eu inventei dizer que fazia? A novela. Foi? Tinha que escrever 178 capítulos. Eu e José, meu parceiro lá. Como é? E era de um Isso, dia pro outro? mais ou menos. Mais ou menos. Mas era no começo, a gente escrevia assim, 3 por dia e era um por turno. Sim, de chegar no fim da noite e dormir. Exausto. Dormir fazendo, sabe? Acordar. Tem que escrever. Eita pau, vamos aí. Vou ler, tá? Tem que escrever. Então a novela rolou muito isso comigo. Até entender a estrutura. Quando a gente bateu a estrutura, aí pá. Aí, Na outra novela, no Rancho Funda, fazia no Uber. Indo pra gravação. Indo gravar, tá ligado? Porque já existia uma Experiência, estrutura, né? já existia. Mas pra chegar nisso, rolou Sou- muito. Caramba, velho. Se arrependeu? Assim, chegou o momento de, meu Deus, pra que eu inventei? Não, quero. não. Me arrependi Foi não. sempre na de, não, vamos lá, que vai sair, vamos lá, vai sair. Não, era na missão. E era ser dupla ajuda? ajuda Porque pra escrever, Sim. sim. Pelo menos pra mim, né? Eu gosto de escrever com outra pessoa. Colaborando. Eu gosto. Você destrava uma coisa, uma percepção, e você me diz, minha cabeça, plá, abre, eu já entro no seu universo assim e já vem. Então, eu acho que a parada mais difícil é você destravar o ponto de partida, por onde eu vou. Então, eu costumo muito fazer as coisas no freestyle. Tipo, colchão, não sei o que, Vai pá, soltando, vai. eita, isso é bom, isso aqui, pá, Vou arrotando, e dali eu vou pensando, sabe? Mas criar em parceria, eu gosto bastante, ao mesmo tempo que é um entendimento, precisa ser generoso, você precisa fazer o rebote, tá? Pô, eu fiz isso aqui, o que é que você acha? Tá, aí vem de lá, aí faz junto. Tem um jogo, e isso depende de cada um mesmo. Cada pessoa é uma pessoa. Até criei umas músicas um dia desse com Sofia Gaioso. Sofia é uma maquininha. Véi, a gente gravou uma música no estúdio e passou mais 1 hora ali conversando. A gente escreveu mais 2, Tá. sabe? Já deixou uma guia ali e tal. Então tem gente que a parada... A parceria flui, né? que é do... Eu gosto do Da freestyle, conexão. daqui, desse ping-pong. Eu crio muito nesse lugar. Já tem gente que manda um texto, o que é que tu acha? Aí você vai, não, manda um negócio pra mim que eu vou pro cantinho, vou pensar, trago alguma coisa. É um universo mesmo de colaboração, assim. E música, hein? Que aí você lançou uns EPs, lançou ano passado o seu primeiro álbum Isso. autoral, tá com o Luquete e seus Renatos. Conta aí essa tua trajetória na música. A música, minha mãe e meu pai, eles tinham Peixe Elétrico, que era um bar à beira-mar do Versa. Você já foi lá, né? Frequentei. E era um bar cultural. Eu ensinei minha mãe a gravar CD no Nero. Eita. Aí ela gravava MP3, 300 músicas. A trilha lá realmente era um diferencial. Ela fazia questão, não deixava tocar qualquer coisa, tocava o que ela botava e tal. Então minha mãe sempre valorizou muito isso. No carnaval, ela fazia uma pesquisa de música carnavalesca, que gravava um CD, tinha um super contexto ali. Então a galera que gostava de música ia Valorizava. por isso, tinha muitas coisas que cativavam.
No São João, aí ela fazia outra pesquisa para fazer um MP3, então era tudo muito rico. Na tua casa, então, música era Música, frequente? minha mãe sempre. Assim, eu lembro eu muito pequenininho e ela botando vinil ali para tocar. Tanto que tem a música do Leãozinho, do Caetano Veloso, eu associo muito à minha mãe, porque ela botava. Escutava. Gosto muito de te ver, Leãozinho. Ficava brincando comigo assim no chão. Então ela me inseriu muita cultura, ela me levava pro teatro. Eu com 2 anos eu assisti Val da Sara Palha. Maravilhoso. Ela me levava para shows de música. Eu pequeno assisti no Santa Rosa um super show de Cátia de França, bem pequeno mesmo. Me levava muito pro cinema. Minha mãe sempre inseriu cultura. E lá no bar tinha muito isso. Tinha a gastronomia, tinha a decoração, tinha a música, muita arte ali ao redor. Sim. Criou-se bloco. Quem vivia lá no bar, que virou um parceiro do bar, foi Marcelo Pinhacó, que era uma grande referência para mim também. Cresci com ele lá em casa, com aquele mundo espirituoso que ele tinha. Um cara de humor muito rápido. E principalmente poesia. As pessoas associavam o Piancó muito ao humor, mas ele era um poeta assim incrível, sabe? Em um Google, assim, você perguntava uma coisa pra ele, ele sabia tudo. Às vezes minha mãe ligava pra ele. Piancó, isso aí. Tá, obrigado. Rolava muito isso. Aí eu cresci nesse universo. E minha mãe criou a Sexta Cultural, que era uma sexta-feira com um palco aberto. E Piancó era um mestre de cerimônia. Soltava uma piada, fazia uma poesia, tocava uma música, fazia uma paródia, aí chamavam a galera. Aí passou lá, Moraes Moreira tocou na Sexta Cultural, tocou uma música. E tinha isso também, iam muitos artistas lá. Eu vi Elza Soares chegando lá no bar, com o namorado dela de 20 e poucos anos, levando ela no braço assim, pra ela não pisar na areia. E vinha um almoço e ele comer, olhar pra ela e fazer... bom, tá bom, agora eu vou comer. Aí comia, vi vários artistas lá, isso era legal, eu vivi nesse ambiente. E eu ajudava lá no bar, assim, não era uma coisa fixa, mas eu tava sempre, toda semana eu tava lá, eu escolhia uns dias para trabalhar e trabalhava, mas na Sexta Cultural eu sempre tava. E ali rodava uma galera daqui, sabe? Eu lembro de uns irmãos da Suíça, uns galegão assim, um tocava uma percussão eletrônica, o outro tocava um sax. Aí tem um fotógrafo de vista aérea, era Disseu Tortorello. Bicho, posso botar a bateria? Botava a bateria. Aí tinha Eric von Sosten, tinha Adilson Medeiros, Paulo Vinícius, Paulo de Tasso. Era uma galera assim que na sexta-feira era um encontro de artistas e rolava uma agenda lá. E eu tava ali assistindo tudo, sem botar pra fora. Sim, minha cabeça criava, mas eu não... Eita, vou lá criar. Não, eu escapava. Perdi muitas ideias. Mas eu tava ali bebendo. Sim. Então, quando chegou os 28 anos, em 2018, que eu entrei lá no curso e tudo mudou, virei poeta, virei ator, virei um monte de coisa assim. Em 2018, eu virei poeta, eu abri e encerrei o TEDx. Sim, aqui. De João Pessoa. Não, 18 não. Aqui foi 2000. Foi no Ariano Suassuna. E veio e apresentou, né? E apresentei aqui muito por ter participado lá em 2018. E nesse ano também eu fiz Malhação e terminei com uma peça, um espetáculo, que foi a última direção de Roberto Cartacho. E a gente rodou um ano e meio. Então 2019 também foi no teatro. Então tudo explodiu assim quando eu me descobri, sabe? Que eu guardava muita coisa. E o teatro fez eu jogar pra vomitar tudo. Esse encontro com a sua utilidade, a sua colaboração com o mundo, é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque foi muito marcante pra mim. E, velho, tem uma ruma de gente aí fazendo o que a imposição entregou, ou então a sobrevivência. Eu preciso fazer isso para pagar minhas contas. Então, tem até um cara que eu sou super fã, Fábio Braza, de São Paulo. Ele conta em alguma música dele que ele diz que no caixa de alguma loja tem alguém que poderia
conseguir a cura da AIDS, sabe? Sim. Porque não teve a oportunidade de desenvolver aquilo que ele Nasceu nasceu para ser. para ser. E isso é um privilégio meu, que eu pude ter condições de, peraí, vou aqui fazer teatro. Eu tinha casa, eu tinha tudo. Mas tem um tanto de coragem também, né, Luquete? Tem muito tanto. Porque tem muita gente que tem o talento, que sabe que é por ali, mas que não ousa porque vencer esse status quo, essa exigência social também. No seu caso não tinha mais ou menos familiar, né? Na família também, uma Sim. certa exigência de se encaixar, mas é preciso ter força para Precisa. bancar essa escolha, né? Não, o artista, ele não, ele é mais coragem do que talento. Isso aí é de fato mesmo. Porque você, vou fazer teatro, você não está pensando em estabilidade financeira, você não está pensando, você está seguindo um impulso natural seu. Então, eu tive sorte, coragem e esforço e suor para ir em busca e as coisas vêm dando certo. E eu era um total desacreditado de mim, entendeu? Porque eu tentava as coisas, eu buscava, estava sempre buscando, mas não me encontrava. E acreditar em si faz toda a diferença, né? Total. Tentar se entender ilumina a sua ida. E eu tentei me entender e isso iluminou muita coisa mesmo. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, rapaz, tu vai no fim da pandemia, que data horrível. Eu vou, tô indo, tchau, é isso. E você foi sem nenhuma... Sem nada. Sem nada, foi Sem pra nada. tentar. Foi. Eu juntei uma grana aqui em João Pessoa, fazendo barzinho com poesia e música lá no Esperanto. Meu amigo Feu que abriu esse espaço, foi uma grande escola. Aí eu comecei a entrar na música, ali muito na convivência com José e Lucas Dantas. Eles iam lá pra casa e eles ficavam ensaiando, batendo, e eu comecei a entrar nesse universo. Daqui a pouco eu vinha com a música, a galera, eita pau. Eu fui, caramba, que massa. E aí, essas músicas eu levava também, né, pros bares. Sempre trabalhei com coisa autoral mesmo. E aí eu fazia grana nos bares, fazia na publicidade também. Eu amo fazer publicidade. Eu acho muito massa o lance de você olhar pra câmera e trocar essa ideia assim, pá, direta, sabe? Eu amo mesmo. Tanto que na novela, quando inicialmente era aqui, os personagens disseram, não, a gente quer que vocês quebrem a quarta parede. Eu fiz mentira. Tu que tá balançando aí na rede, soltando o peido, tu vai jantar o que hoje? Já é o jornal, tchau, tal. Eu amava isso, sabe? Olhar pra câmera, publicidade. Então eu juntei essa grana e fui pro Rio. Aí eu morei com o Lucas Dantas 2 meses, a gente dividiu o quarto. Depois eu fui isso era em Copacabana, na casa de Marília. Marília tinha um quarto, veio pra João Pessoa fazer uma cirurgia, uma coisa, e aí eu e o Lucas a gente ficou nesse quarto lá e dividimos esse custo. No Rio é super comum você compartilhar a casa. Então a gente morava nesse quarto, nós dois, mas tinha mais 4 quartos com outras pessoas. E aí eu tive que sair de lá porque era temporário. E no dia que outro artista daqui, Pedro Delgado, que é artista plástico, um super talento aí, promissor do nosso estado, Pedrinho chegou lá no Rio. E no dia que ele chegou, foi ele comendo aqui um pãozinho com ovo e bora arrumar canto pra morar. A gente andou 22 mil passos nesse dia, o celular informou. Segundo dados do celular. Aí se for mentira, culpe ele. Aí, andou muito. Andamos que só. E nessas andanças a gente achou uma pensão de uma paraibana. Dona Maria. Que ela já olhando, vocês são da Paraíba, já foi uma outra coisa. Acolhimento. A gente foi lá, ela, tem esse quarto aqui. Rapaz, o quarto era... Pronto, eu dormia aqui e Pedro dormia aí. Aqui era as malas da gente.
tal, bem arrochadinho mesmo. E tinha mais umas 10 pessoas na casa. A gente dividia cozinha e dividia banheiro. Por que é que eu tô dizendo isso? Porque a galera acha que... Tem o glamour, né? mas não. Existia uma coragem. Continua com a coragem ali. E, bicho, a gente vivia ali super feliz, velho. Porque a gente tava num mundo novo, cada um tentando explorar mesmo, conhecer. Vamos pra rua, vamos ver as paradas, vamos pra exposição artística, vamos pra teatro. Muita coisa disponível, né? Muita coisa. Ali naquela casa também a gente viu muita coisa, viu um retrato de uma sociedade diferente daqui, do luxo que a gente tinha aqui. E isso foi muito importante. Aí dali, nesse quarto bem apertadinho, tinha um em cima que tinha um casal. E a gente, caramba, aquele quarto de cima... Era um quarto que tinha uma varanda. Aí, Dona Maria, quando livrar ali, bota a gente. Bota a gente, não sei o que, quer que a gente pague adiantado e tal. Ela, calma, não, é de vocês já tal. Aí chegou na hora certa, ela deu desconto pra gente, porque ela via que eram 2 meninos suaves, que estavam ali buscando. Ela enxergou quem a gente era, né? E na casa tinha gente de todo tipo mesmo, assim. A gente viu muita coisa. E aí, quando a gente subiu, era um quarto com uma varandinha, que tinha uma cozinha na varandinha, um pé de araçá, um luxo. Um chuveirinho, só não tinha privada. Eu tomava banho lá, só descia pra... E isso foi muito massa. Tinha um verde do outro lado, era na Glória Santa Teresa. E o verde, a mata que tinha na frente, era o Santa Amaro, que é onde tem um baile funk. Aí esse baile funk, meu amigo, do sábado pro domingo, era até 11 da manhã. Maria. A gente dormia escutando lo-fi. Tava um lo-fizinho pra acalmar e amenizar a zoada. Mas ali também foi um super ensinamento pra mim e pra Pedro. Tem várias histórias dali também, engraçadas. Dessa chegada no Rio, né, que você contou aí o comecinho, até chegar na novela, quanto tempo demorou isso? Tá, eu cheguei no Rio em 2021, 7 de dezembro. Aí passou o Réveillon, já peguei uma gripe lá, que tava uma gripe miserável. Era eu numa cama e Lucas na outra, assim. A gente se comunicava assim, ó. Ai, aí o outro, ai. 3 dias de febre, assim, foi a pior gripe que eu já tive. E eu fui pro Rio muito buscando meu caminho como ator. Então, eu fiz Tablado, que é uma das escolas mais reconhecidas, né, historicamente, do Brasil. Então, a gente passou por lá, então eu fiz. Estudava com o professor, era Caruso, sabe? Aqueles, olha Lula lindo e tal. Um gênio, cara, muito inteligente. Foi massa. Então, eu fui em busca disso. Então, eu tava com todo o meu material, foto, tudo bem organizadinho, DRT. Deixei tudo bem arredondado para quando houvesse uma oportunidade. E essa oportunidade veio. Uma amiga da Paraíba, que mora lá, mandou um post do Facebook. Uma pessoa dizendo, procuro atores de 30 a 40 anos, cabelos grandes e tal, para um longa. Aí eu mandei, ela mandou assim que ele tinha postado. Aí eu fui, mandei meu material. Com 5 minutos, o cara já falou comigo. Em 20 minutos, uma produtora me liga. É uma novela da Record, tal, novela Reis. Me manda uma selfie agora. Pá, mandei. Tá, aguarda aí. Daqui a pouco o diretor aprovou, venha pra Record agora. Eita pau, eu fui, me arrumei. Peguei metrô, peguei Uber, cheguei lá, Record é longe. Cheguei lá e Renan Show, que é artista daqui também, compositor, me liga. Falei, bicho, onde eu tô, velho? Aí tem umas catapultas, uns negócios da antiguidade lá na Record, assim. Caramba, eu tô na Record, velho. Eu passei por uma parada e tal. Aí o bicho, caramba, que feliz, meu irmão. Aí chegou uma pessoa assim na hora e fez, Lucas, eu fiz, oi. Infelizmente você tá com Covid. Diga aí.
Não acredito. Foi. Você tá com Covid, a gente pede que você volte pra casa, uma médica vai falar com você e tal. Aí eu fui embora. Só que eu não estava triste, porque eu não estava sentindo nada, tava de boa. E eu fiquei, caramba, velho, eu cheguei agora, pô. Cheguei mês passado. E já foi? Surgiu uma parada, as coisas são possíveis aqui e tal. Eu não quis pensar desse jeito, eu pensei, sabe, Sim. já. Voltei pra casa, cumpri lá meus 10 dias. Fiquei, caramba, vamos nessa. Aí me deu um gás pra ir em busca de mais coisas. Tanto que um mês depois, a mesma Record me chamou. E eu tava aqui em João Pessoa, vim fazer uma publicidade lá em Mamanguape, no meio do mato. Terminei o set assim, aí 6 horas da noite, a ligação da mesma produtora. Olhe, lhe chamaram, você tá dentro, eu preciso que Tem você que tá esteja aqui. aqui amanhã, 3 horas da tarde. Eita. Eu fiz, não, tô com uma passagem pra semana que vem. Não, é amanhã. E aí, me diga se você vem. Eu, tá, pera. Eu liguei pro amigo meu, irmão, tu consegue comprar uma passagem pra mim aí agora tal. O bicho comprou uma passagem, 1.300 conto. Beleza. Aí eu fiquei de virote, porque na época eu namorava, eu namorava e aí eu saí do coisa, já fui encontrar com ela, tá, contar as coisas. Quando deu 5 horas da manhã eu tava no aeroporto de virote. E eu cheguei lá, sua passagem está cancelada. Eu falei, como assim? Tá cancelada. Eu fiz, e aí? Oxi, é assim, é? Eu falei, não, vai ali na loja da Gol. e pergunte lá. Eu perguntei, é isso, tá? O cara super chato comigo. Caramba, velho, o que é que eu faço? Na minha namorada na época disse, ó, se você quiser ir pra Recife, eu lhe levo agora, tal. Tem passagem aqui de 2.200. Aí quando eu olhei pro lado, tava a banda de Julieta, assim, uma galera daqui. Tudo conhecido. Na frente da Azul, assim. Eu fiz, vocês estão indo pra onde, tal? Não, estamos indo pro Rio. Eu fui no guichê. Tem passagem pra agora, pro Rio? Tem. Quanto é? 2.444. Só ida. Vixe. E eu tinha na conta 4.000. Ia receber 3.000 do trabalho que eu tava. Mas, enfim, e tinha que pagar aluguel, Sim. tudo e tudo mais. Meu filho, eu vou. Aí minha namorada na época fez, oxi, você vai? Fiz. Eu vou, velho. Pá, paguei, débito. Pum, paguei e fui. Cheguei lá morto. Deixei minhas coisas na casa de Jussara, que era onde Marília morava, com Jussara, quem virou uma mãe pra mim, uma pessoa incrível. Eu tive sorte também, Dona Maria, Dona Jussara. E fui pra Record. De virote, morto, cansado. Cheguei lá, era um workshop de luta. Espada pra cima. Pau do caramba comendo. Pá, pá, eu me entregando, super me entregando na parada. E era um teste ainda. No final, fulano, Luquete. Vocês vão vir amanhã, tá? Eu, caraca. Aí no outro dia eu tava lá de 7 horas da manhã, um workshop de luta. Pá, 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 pá. Aí entrei na Record. A Record me pagava 2.300 conto. Era exatamente o que eu precisava por mês. E ela me sustentou ali no Rio 7 meses, até eu entrar em Mato Sertão. Aí eu entrei em Mato Sertão porque Quitéria Kelly, que é uma atriz de Natal, tem um grupo chamado Carmim. Eles tinham 2 peças assim incríveis. Eles estavam no teatro com Jaci e ia apresentar na Globo para um dia de vivência de Mato Sertão, da novela, A Invenção do Nordeste, que é uma peça super premiada. Que é uma peça que são atores nordestinos questionando porque não são chamados para protagonizar. De nordestino. Tipo, os dois numa luta assim e tal, pra ver que eu ganhei o personagem, Não, quem ganhou foi Cauã Raymond. Então, a galera ia apresentar isso dentro da Globo. E aí, Quitéria com essa peça e uma galera de Natal, fiz, deixa a gente ajudar vocês aí na peça aí. Só pra gente estar no meio mesmo, na vivência. Ela, claro, chega. Aí eles estavam apresentando essa peça e ficava eu e Pedro vendendo camisa, a dramaturgia lá de Henrique, que era diretor também de lá e ator.
broche, um monte de coisa. E ajudando também nas coisas de cenário e tal. A gente ficou nessa. E aí, Quitéria, toda vez saía, ia tomar um choppzinho e tal. E aí, Quitéria fez, caramba, velho, essa produtora da Globo tá nos meus pés, querendo que eu ajude em tudo. Me pediu aqui alguém que faça poesia nordestina. Eu já rodei, não sei quem chamar. Aí Pedro fez, oxe, aqui, Luquete. Ela, tu faz poesia? Eu falei, faço, faz aí. Aí eu fiz umas 3 poesias pra ela lá. Oxi! Alô, Vivian? Olha, eu estou numa mesa aqui com uns 30 paraibanos. Só tava nós 3. E eu perguntei de um poeta nordestino e tal. Todo mundo falou de um tal de Luquete. Ela fez isso, me Fez a ajudando cena. mesmo. Ela, que massa, passa o contato. E essa pessoa não falava comigo. E Quitéria, e aí? Nada. Falo com ela, não sei o que. Torcendo mesmo. Na outra semana a gente ajudou na segunda-feira e no último dia, na terça, a peça. E quando a gente saiu pra ir pra um barzinho, aí eu já olhei pra Pedro e fiz, eita, lá, isso embora R$70. Mas é isso, vamos, bora. A gente toma 2 chopinhos, como uns pastel. Beleza, quando a gente tava lá, na quarta ia ter a vivência em Mato Sertão. E ela na terça de noite não tinha me ligado. Aí a gente lá, que sai, senta numa mesa com uma mulher, fica trocando ideia umas meia hora e faz, Luquete, vem cá. Cheguei lá, Luquete, Vivian, Luquete. A própria. Aí eu, eita, tu vai me ligar hoje ainda? Era, caramba, eu não posso, eu não tenho cachê. Eu falei, não quero cachê não, velho. Eu não tenho um carro pra lhe levar, eu sei onde fica, eu chego. Mas caramba, aí Quitéria, velho, ele vai como bota a camisa do Carminho, entra como ator da peça, ajudando a peça e tal, e lá faz a poesia. Caramba, não sei o que. Vai, Luquete, faz aí as poesias. Eu bruco. Fica outra gastando o repertório todo. Aí ela, tá, beleza. Aí no outro dia, de 8 horas da manhã, tinha essa vivência, a galera, comida típica, forró, tudo englobado no Nordeste. Aí teve uma sanfoneira, Ceissa Moreno, uma história incrível dessa mulher. Com 70 anos ela fez Vou Ser Artista. E foi morar no Rio e se jogou lá. E tá lá. Já fez peça, fez um monte de coisa. Pintou os cabelos de rosa. Um amor, velho, Ceissa. Aí ela tocou tal e eu entrei como um mestre de cerimônia. Tá, não sei o que, Ceissa Moreno. Citei Piancó. Já dizia um poeta paraibano, Marcelo Piancó, artista é igual boi no sertão, sobrevive de palma. Por favor, a galera, Ceissa Moreno e tal. Aí, pum, já voltei aqui, fiz uma introdução e mandei a poesia, não sei o que, obrigado por olhar pra mim, com vocês, a Invenção do Nordeste, Teatro Carminho. Isso aí. Meio que mestre de cerimônia e a poesia no meio. Aí quando terminou a peça, todos os produtores de elenco vieram falar comigo. Você é ator, você quer participar da novela, não sei o que, eita pau. Aí um mês depois me ligaram, me chamando para participar da novela, personagem Júnior Palmito, assistente do jornalista Eudoro Sidão, que era Érico Braz, um ator baiano. E eu cheguei a gravar com ele, com esse personagem. Logo após, eu estava com o José no centro do Rio, a gente assistiu um show, depois foi para um bar, encontrar Tardelli. E aí tava o diretor lá e a gente ficou conversando, tal, não sei o que. Aí o diretor disse, eu tive uma ideia, novela a gente tem contratado 35 minutos, 28 minutos está dando os capítulos, eu preciso preencher. Pensei em 2 repentistas, mas eu não quero viola, porque viola tá em Pantanal demais, eu quero pandeiro. Então você quer um embolador, tal. Isso aí. Pensei nisso, me ofereceram caju e castanha, eu quero uma coisa nova, não sei o que e tal. Aí Zé fez, deu os textos pra gente escrever. Aí ele fez, e por que não vocês dois? Vamos fazer um teste. Ele tinha conhecido o José por meio de Juliette e tal. E também tinha me visto no palco fazendo a poesia. Ele juntou essas 2 coisas aí, a gente fez um teste e passou, assim. Na verdade a gente tinha que mandar um vídeo
só que eu tava no Rio e Zé tava em João Pessoa. E aí, fiz, bicho, a gente faz o seguinte, a gente manda cada um manda um áudio da fala, eu encarrilho tudo pra ela aqui, e o vídeo, só se ela perguntar. Ela ouviu e fez, caramba, vocês fizeram isso agora? Foi. Maravilhoso, vamos mandar pro diretor, pá, 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 pá. Nem aí pro vídeo. Aí depois eles mandaram, vocês têm que escrever 18 esquetes e chegar aqui tal dia, tal. E eu tinha 18. vindo em João Pessoa, Zé tava aqui, a gente só fez escrever, chegou lá, de meia-noite no Rio, num voo de 8 horas, chegamos num estúdio de meia-noite, diretor musical, a gente entrou num aquário assim para mostrar os textos e a gente não via eles. Dentro do aquário, tudo que a gente falava eles ouviam, mas eles a gente não via. A gente só via os bichos. Eita, Olhava pra Zé e fazia. vai rolar não. Aí a gente fez os textos e tal, aí a gente até brincou. Mas rapaz, a gente só tá vendo vocês fazendo cara feia. Aí o diretor fez, não, vocês têm muito a melhorar, mas eu tô gostando do caminho e eu banco vocês, vai dar certo, vamos pra cima. Eu, eita pau. Aí no outro dia a gente tava lá de manhã, gravou, na segunda. Na terça ele liga, vamos regravar. Vai na quarta, quebra a quarta parede, olha pra câmera. Na quinta liga, vamos regravar. Sexta-feira, precisamos ser didáticos. Você viu o que aconteceu agora nesse capítulo? Tá. Então, cenas do próximo capítulo. Quero vocês bem didáticos. Depois vocês vão fazer o que vocês quiserem. Mas agora a gente precisa explicar pro público o que é a parada. Beleza. Terminou de gravar na sexta, ele, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu nunca lutei tanto pra uma coisa acontecer dentro de uma produção. Mas não tá mais nas minhas mãos, tá na mão dos cabeças lá da Globo. Mas hoje tem uma festa que a novela ela estreia segunda-feira e eu queria que vocês fossem. A gente foi pra festa lá, assistimos o primeiro capítulo da novela. Quando terminou, o letreiro desce. Aí, pô, tudo certo. Ainda não foi dessa vez. Mas olha só, onde a gente tá, pô, ali, Zé de Abreu, pô, Débora Bloch. Conheci essa galera, nada é em vão e tal. Quando termina o letreiro, aparece a gente. Todo mundo parou, velho, pra assistir, assim. Todo mundo ficou no silêncio. Quando terminou, todo mundo veio abraçar a gente. Zé de Abreu já pegou aqui assim. Vocês são os velhos da boca. Vocês são pau, não sei o que, tá? Outro produtor, cabeça, tem um cara lá de quase 50 anos de Globo. Vocês são artistas. E o que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer. Vocês são artistas de verdade. Tem um monte de gente, ele bem escancarado, né, carioca, que tá aqui porque fez isso e aquilo, porque não sei o quê. Mas vocês são artistas, o que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer, eu vou ser um pai aqui. E foi, cabeça. Foi um cara que abraçou a gente mesmo, deu todo assistente, sempre protegia a gente, nos ajudava, aconselhava. E na segunda a gente estreou dentro da novela, antes do letreiro. E aí o diretor fez, pronto, agora vocês têm 174 para fazer, sustenta a pisada. Eita. E aí foi. Só que aí como eu tinha feito o mesmo personagem, tanto, ele tava dentro da novela. Sim. Tanto que eu pegava um pandeirinho, botava no birô, ele tinha um birô e tal, não sei o quê. Gravei, ficou massa, uma química massa com o Érico Braz. Mas caiu, o autor disse, não dá, um personagem dentro, falando de tudo, sabendo de tudo, não, o público não vai aceitar isso. Aí o diretor Alan chegou pra mim e disse isso, olha, tem uma notícia boa e uma ruim. Diga logo a ruim é que seu personagem ali caiu. Ficou a boa. Se você quiser outro personagem, eu lhe dou. Eu quero. Tem certeza? Eu quero. Tem certeza? Bora, meu amigo, eu quero. E aí eu fiz Casimiro, 2 personagens na mesma novela. O que eu fiz com José, né? Totó e Palmito, diante dessa ideia brilhante do diretor. E a equipe toda, porque
É importante que a galera saiba que não é o artista ali, não. É uma cadeia, meu irmão. Inclusive aqui, a gente tá diante de uma galera que faz tudo acontecer e isso faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Tinha gente que fazia, Luquete, vem mais pra cá, pra luz bater aqui em tu. Um câmera que potencializava o trabalho, Sim. sabe? Então, é uma criação conjunta. A gente levava um texto, mas quando chegava no set, a gente criava junto com todo mundo. Então tinha isso, era uma relação muito boa com a equipe, foi muito massa. A galera gostava de gravar a gente. É divertido gravar vocês. Então era muito, muito saudável. E aí a gente entrou na história da teledramaturgia com esses dois personagens que representavam, né, de fato o Nordeste. Tanto que teve uma pessoa que trabalhava com prosódia que chegou lá em mim. Zé tava do lado, mas ela chegou em mim assim, depois eu chamei ele. Ela fez, olha, isso aqui não se diz assim não, se diz assim. Aí eu, Eita. caramba, não. Ela, claro, não é assim que se fala, é assim que se fala. Fizer mais, tipo, a gente faz um personagem do interior da Paraíba. A gente tem essa perspectiva, nós somos de lá, a gente conhece. E os personagens que a gente faz visando essa galera, e essa galera fala assim. Ela, não, mas você tem que entender que você está falando para o Brasil inteiro. Exatamente por isso. Eu vou falar assim, eu não vou mudar. E depois o diretor foi conversar com ela e fez, ó, fala com todo mundo, mas com aqueles dois não. Deixa. Teve até uma situação engraçada que a gente botou que era não sei o que, é bonito, e tomou foi no botico. Aí depois o diretor, o que é botico? Não, negócio da gente, pô, do Nordeste, tá? A galera vai gostar, confia na gente, tá bom. Deu 2 semanas, ele, pô, ei, vocês estão querendo botar no meu botico. E aí, enfim. Ô, Luquete, vocês tiveram alguma situação assim de resistência por parte de alguém da equipe ou de outros atores, pelo fato de serem nordestinos, essa coisa toda que sei como é que, se isso mudou, se ainda tem uma... Não sentimos isso não. Acho que a galera tá mais conscientizada e também se tratava de uma novela nordestina e a gente representava 2 figuras muito nordestinas. Existia um super respeito, um super carinho de todo mundo mesmo com a gente. Os grandes, isso aí era massa. Tony Ramos viu a gente, aí fez, oh... Deu um abraço em mim, um abraço em Zé. O pessoal disse isso. Sabe? Então, Massa. a galera Reconhecida. entendeu a poesia daquilo tudo, sabe? Mas a gente passava por isso num dia a dia, pegando Uber. Pegava um Uber e a galera... Ei, tu é da Bahia, né? Falei, não sou não. De Pernambuco. Não, eu sou da Paraíba. Ah, tá. Direto. Teve um dia que eu tava meio enviesado assim. O bicho, ei, tu é baiano, né? Aí eu, não. De Recife, tu é de Recife. Não. Até hoje ele não sabe de onde eu sou. Ai, ai. E cinema, hein? Conta aí como foi a desse Padre Paulo. Eita! Caramba, realização do sonho esse ano. Fazer cinema, algo que eu queria muito. E aí eu pude fazer Padre Paulo, um personagem num filme Diga a Deus que Vai Embora, de Valério Fonseca, no Rio Grande do Norte. Uma galera, a maioria de lá do Rio Grande do Norte. Uma experiência muito boa. Participação ali, pequenininha, mas muito enriquecedora pra mim. Adorei fazer. A experiência na TV ajuda no cinema? Ajuda. Eu fiz Na verdade, os personagens ali, Totó e Palmito, eles estão em outra dinâmica. Faltava contracenar um jogo mais direto, assim, Sim. de olho no olho. Eu sentia falta disso também. Mas o outro personagem eu pude contracenar, mas também foram poucas cenas, tal. Quando eu tava sentindo mais o personagem, engrenando mesmo, acabou a novela. Então, tem muito isso. A galera, se você for assistir uma novela
do início, você vê a galera ainda verde ali. Sim. Na metade a galera já tá dentro dos personagens e tal. O povo vai gostando mais da novela. Mas ensinou muito. E eu, estando lá na Globo, terminava o que eu tinha pra fazer, ficava ali, prestando atenção, ia pra sala de onde tem aqueles telões de comando lá e ficava lá assistindo. Trocava muita ideia com os câmeras. Isso, os bichos, é assim, cara, tal. Aí com o tempo a galera, pô, vem cá, é assim. Observe Renato Góes atuando, Caio Blá. Essa galera entende mesmo de jogo e tal. E eu contracenei com o Érico Braz, que é um monstro, cara, velho. Ele era... Bicho, tirava um sono aqui na mesa. Roncava. E aí, Érico, bora ele. Mete o rec, comadre. Play, pum, bicho, fazia, pá. Foi cena ele. Pronto, tem mais uma? Não, valeu, boa tarde. Um monstro, cara, sabe? Muito seguro, muito cheio de repertório. Então tá do lado dessa galera, ensinou muito. Aí eu fiz esse filme e outra. Era um desejo meu de viver o intermediário das coisas. Tudo foi muito rápido. Eu sei o que é viver com uma superprodução. Eu não sei como é viver, fazer filme, produção em outras condições. Sim. E eu sinto a necessidade de viver isso. Eu quero viver isso. E estou muito feliz que eu estou conseguindo. Fiz esse filme, estou gravando outro agora, meu cabelinho pintado do personagem Caudilho, do filme Chofre, de Odécio Antônio. Um super elenco. Quando eu entrei na sala que vi com quem eu estava trabalhando, eu me emocionei. Porque tá Buda Lira, Nanego Lira, Duda Moreira, Ingrid Trigueiro, eita, tá Ana Maria, tá Luiz Carlos Vasconcelos, eu contracenei com ele, 2 cenas grandiosas, eu e ele. Nossa. Só. Fernando Teixeira, a nata da... Veraldo Pontes, tipo, quem sustenta isso a esse tempo, né, na atuação da Paraíba. E eu fiquei muito feliz. Que foi uma coisa que eu descobri que esse cara ia fazer o filme, o Odécio Antônio, e eu mandei mensagem pra ele, no direct. Provavelmente você tá com o elenco fechado, mas eu tô passando aqui pra dizer que eu quero muito fazer parte disso, tal. Então, bicho, caramba, obrigado, gostei. Além de coragem, tem que ter ousadia, né? Tem que ter, mostrar o que quer, né? E aí ele fez, eu realmente tô com o elenco fechado, mas se abrir uma brecha, e essa brecha abriu, e ele me chamou. Inclusive era Tardelli que ia fazer o personagem, mas Tardelli tá na novela das 7, que vai estrear. Não, já estreou. E aí caiu pra mim esse personagem, que eu amei. Eu gravei essas cenas com o Luiz Carlos. Tem mais uma super cena pra gravar no dia 24 e vem aí um filmaço. E estreia quando esses filmes? Tem então, previsão já? Cinema não é tem, né? aquela coisa, você faz e esquece mesmo, porque é uma cadeia. A galera vai fazer a montagem do filme, criar uma estratégia de venda disso. Mas, caramba, eu acho que esse filme vai tá aí nos festivais. Massa, maravilha. Muito massa mesmo. Eu tô muito feliz com isso. Tem mais 2 filmes para eu fazer esse ano. Eita! É uma coisa que eu queria, que eu pedi aos céus. E tá vindo aí. Massa, maravilha. Ei, pra gente encerrar, eu quero fazer um ping-pongzinho aqui. Bora? Bora. Dê um golinho. Poesia pra você é? Poesia pra você? Pra mim? Pra você é? Poesia. Poesia é entender um pouco melhor a vida. É o exercício da sensibilidade. É botar lupa nas coisas. Poesia é beber coisa boa, é se nutrir. Poesia é cura. Se sua vida fosse um refrão, qual seria? Eita pau! Se minha vida fosse um refrão.
Eu prefiro ser um louco. É, pode ser também. Tem um que é: eu dei um curso na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Ai, boa. Um incômodo que te move. Um incômodo que me move. Está parado, o ócio. Eita, peraí, vamos. Eu tenho uma inquietude danada dentro de mim mesmo, assim. Eu gosto de fazer as coisas, de realizar. Qual é a pergunta mesmo? Um incômodo que te move. Um incômodo. Está parado. Está parado. Por exemplo, sobre vocação. Ver alguém que tem uma super vocação por uma coisa, mas está vivendo outra por outra. Isso mexe muito comigo mesmo. Mexe de verdade, assim. Eu carrego Porque é a comigo. tua história, né? É, minha história, eu tenho vontade de dizer, velho, chega Vá. aí. Inclusive, eu escrevi uma palestra sobre isso, propósito e vocação, que é algo que eu vou fazer também nesse ano. E isso me move muito também, assim, é uma forma de colaborar com o mundo, isso está dentro de mim, eu vou sempre falar disso aí. Alguém que fez isso por você. Alguém que fez isso por mim, minha mãe. Um artista que te abriu caminhos. GC Quirino, só por existir mesmo, só por fazer o que ele faz. Atuar, cantar ou declamar? Os três. Na É. mesma proporção. É? É. Pode ser um de manhã, um de tarde e outro de noite. Um improviso que virou virada. Um improviso que virou virada. Alguma coisa que você saiu do improviso e virou um jargão e virou uma coisa Eita, que você... pau. Um improviso que virou virada, meu Deus. Inventa agora. Hã? Inventa agora, então. Um improviso que virou virada, não sei, velho. Eita, eu me estancasse agora, viu? Tudo certinho? Tudo certinho do sertão foi. Foi muito doido isso. No texto eu fiz, que a gente começou o texto, eu fiz: fala, Zé, tudo certinho. E ele já respondeu: tudo sertão. Aí os dois: eita, pau, E virou. caramba. Isso aí, Ficou. foi. Pronto. Foi geral. Olha, te ajudei. Me ajudou muito. Luquete, por que a arte vale a pena? Caramba, a arte educa, a arte abre os olhos, a arte alegra, a arte faz pensar, a arte muda teu estado, a arte abre a tua mente, a arte é tudo. Quem acha que não existe, que arte não importa, tá cego. Sei, tudo tem arte ao redor. Basta a gente parar mesmo e observar. Eu acho que esse é um grande exercício da vida que todo mundo precisa ter, que é parar e observar. Tipo, uma viagem. A gente tá preocupado em chegar. E a gente não fica Apreciando. degustando o que tá ao redor. Tem até César Ferrari, um grande ator e diretor de Natal, um grande amigo. Ele tem uma Kombi. Aí quando eu peguei o Fusca, ele fez: amigo, vamos fazer uma viagem. Ou de João Pessoa para Natal. Quem chegar primeiro perde. E eu acho que é isso aí. Quem A chegar gente primeiro observar mais as artes que estão ao nosso redor. Para que a gente se beneficie disso. Bora encerrar com uma poesia? Uma Pode poesia. ser? Qualquer Pode. uma. A que você quiser. Tá bom. Para você fazer o que você quer. Quando eu quero, arrocho um nó. E canto como um quero, um roxinol, um bem te vi. Mas se mal me vê não andando em linhas, e sim voando como andorinhas, em nuvens minhas, minhas desculpas. Não será sobre minhas penas que farás pantufas. Não será sobre elas que descansarás, não passarás. É um pássaro, o símbolo da paz. Era para vir alado, aliado, lado a lado, mas me fez de alvo. Meu coração um cibito baleado, atingido por estilingues de um alguém errado. Como é que eu vou pro céu se o céu já é a minha casa? Como é que eu vou voar sem muleta pra asa? Como é que se cai de um voo com vida? Como querer pousar se eu sei voar? Eu sei voar, doido. É que nem equinócio. É que o nosso sol não tem ócio. Eu vejo adesivos pregados nos vidros, avisos que dizem: se Deus me fortalece, tudo posso. De voar, eu não abdico. Se tu quer viver na terra, se enterra. Eu bato asas, tu fecha o bico.
Pardal, foi mal. Uh! E tchau. Querido, brigadão, valeu Obrigado, demais vice. pela presença. Estamos aqui diante de uma grande artista, sou teu fã, vice. Oi, eu sou sua também, brigadão, valeu. Tamo junto. Valeu. Obrigada, gente, e a gente volta no próximo episódio. Até lá. Ih.